Bom dia, meninas! Bom dia. Gente, eu estou muito entusiasmada de estar aqui hoje porque eu acredito que a mensagem que eu tenho para passar para vocês vai trazer um grande valor para a vida de vocês e vai dar uma maior clareza de quem você realmente é e do que você pode fazer através de Cristo na sua vida. Meu nome é Daniela Carlos, para quem não me conhece, eu sou coach de saúde holística, eu sou escritora agora, porque eu acabei de lançar o meu primeiro livro, Decisions with Purpose, Decisões com Propósito, que é uma versão em inglês, mas em breve, se Deus quiser, eu vou estar lançando ela em português. Eu tenho um business de limpeza. Eu sou partner com meu marido na loja de Signs and Graphics e Marketing. Então, assim, uma vida bem louca, bem busy mesmo. Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro, mas moro aqui nos Estados Unidos tem 23 anos. Tenho 2 filhos, um de 21 e uma vai fazer 13 anos mês que vem. E, primeiro de tudo, eu queria agradecer também a Cheryl e a Priscila pelo convite de estar aqui hoje. Isso é realmente uma coisa que eu amo fazer. Eu amo ensinar e falar. Então, eu sou muito grata a Deus por estar aqui hoje, por essa oportunidade, tá? E, além de coach, além de escritora, eu também sou sua amiga. E como toda boa amiga, a gente fala aquilo que as pessoas, não só o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Por quê? Porque eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês cheguem no próximo nível, eu quero que vocês usufruam da vida abundante que Deus deseja para todas nós. Agora, tem uma coisa, gente. Tem muitas amigas lá fora que sim, desejam que a gente cresça, mas tem muitas que servem somente como um obstáculo para nos afastar do futuro que Deus deseja para a nossa vida. Inclusive, eu estava lembrando dessa história uns dias atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, uma conhecida minha chegou para mim. A gente estava conversando e eu contando para ela como que eu tive que deixar minha faculdade no Brasil para vir morar nos Estados Unidos. E ela virou para mim assim e falou: "Ué, você fez faculdade?" Eu falei: "Sim, mas eu achei até que você era analfabeta." Eu falei: "Uai, por que você está falando isso?" "Porque você não sabe nem pronunciar o meu nome direito." Quer dizer, ela botou um título em mim porque eu não sabia falar o nome dela, porque eu tinha uma dificuldade. Eu trocava muito o L pelo R. E um dia desses atrás, ela comentou lá no meu Facebook, essa mesma pessoa: "Meus parabéns pelo seu livro." Aí eu pensei assim: "Ah, é? Eu vou colocar aqui. Você lembra daquele dia que você falou assim pra mim?" Brincadeira, gente. Graças a Deus que eu estava sendo movida pelo Espírito Santo naquele dia. E eu não falei nada disso, mas deu vontade. Então, o título da mensagem de hoje é Visando uma Vida Abundante. Em João 10:10 diz assim: "O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, Jesus, para que tenham vida e vida em abundância." Quem aqui acredita que Deus deseja que tenhamos sucesso na vida, em todas as áreas da nossa vida? Levanta a mão. Muito bem. Eu acredito que nenhuma empresa cria um produto para ele falhar, né? Toda a indústria vai criar um produto para que ele tenha sucesso no mercado. E nós somos uma criação perfeita e o nosso Criador deseja que tenhamos sucesso também. Não deseja que a gente falhe nessa terra, né? Deseja que a gente cresça e usufrua do melhor que a gente tem. Vou ter que colocar o negócio. Então tá bom, vamos começar. Se
você tem um telefone, eu gostaria que você participasse aqui comigo. Se você trouxe o seu telefone, eu gostaria que você pegasse ele, por favor. De acordo com a palavra de Deus, a nossa vida ela tem um length de 70 a 80 anos, né? Mas tem gente que vive mais, eu espero que todos nós possamos viver uns 100 anos de idade. Mas digamos, coloquem nessa calculadora, por favor, 80, digita aí 80. Menos a sua idade atual. Tem gente que está regalando, olhando assim, ai meu Deus do céu. Dani, o que você quer dizer com isso? Gente, eu quero dizer que a vida, ela passa muito rápido, tá? A vida passa muito rápido e tem gente, talvez não aqui, que acha que vai viver 300 anos. Vive deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. Mas Dani, eu não tenho dinheiro ainda para abrir a minha própria empresa. Dani, eu não sei falar inglês. E essa é a melhor de todas, a mais comum. Eu não tenho tempo. Bom, vamos falar da gestão do tempo aqui. Inclusive, a recomendação da Priscila. Procure então uma pessoa que te ajude a organizar o seu tempo. Isso é muito importante para que a gente possa fazer mais coisas, porque eu tenho 24 horas por dia, assim como ela tem, você tem, todas nós. Mas como que umas pessoas conseguem fazer mais do que as outras? Então, se tem alguma dificuldade, você precisa buscar ajuda. Inclusive, esses dias eu estava até pensando, eu tenho buscado ajuda para aprender como me comunicar melhor. Não só aqui falando assim, mas em casa também com meu esposo. Porque às vezes a gente vê que a gente está falhando em alguma coisa, mas não faz nada para mudar a situação. Então eu estou buscando aprender a me comunicar, porque às vezes eu me expresso de um jeito com ele e ele entende de outro. E às vezes não é falta de amor, é falta de saber como se comunicar. Então eu estou buscando aprender, eu quero aprender a me comunicar. Então o que você quer da sua vida e o que você está buscando para você aprender e mudar isso que você está insatisfeito agora. Tem gente que fala assim, quando eu perder peso, aí sim eu vou começar a me arrumar legal. Ou, quando eu tiver ajuntado todo o dinheiro que eu preciso, eu vou começar a viajar com a minha família. Ou então assim, quando eu tiver minha casa própria, sabe? Aí sim, eu vou organizar ela, eu vou decorar. Gente, a gente precisa viver o hoje. Lutando para chegar no amanhã aonde a gente quer. Agora, é importante lembrar que o que você está fazendo hoje que está te aproximando da onde você deseja estar. Eu acredito que a decisão de vocês estarem aqui hoje foi a melhor decisão de vocês. Que por mais que você não saiba ainda o que você quer, você fala, Dani, eu não sei nem o que eu quero da minha vida, onde que eu quero chegar, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, qual é o meu sonho, eu não sei nada, Dani, eu não sei o que fazer. Eu já te falo o seguinte, quando eu estava limpando casa, eu também ainda não sabia. Eu sabia que algo grande fervia no meu coração, mas eu não sabia o que era. Mas, no meu dia a dia, eu estava lá limpando a shower, eu estava com fone de ouvido, ouvindo motivação. Eu sempre gostei de estar dirigindo e ficar ouvindo coisas que me ajudam a crescer. Em qualquer lugar. Não adianta dizer que você não tem tempo de ler um livro, coloca um áudio no seu carro. Ao invés de você ficar no telefone, batendo papo, conversa fiada, falando dos outros, coloca um áudio. Vai aprendendo, porque aquilo ali vai estimulando você, a sua mente vai se abrindo para você entender aonde é realmente que Deus quer que você chegue. Porque às vezes a gente se sente confusa. Eu já me senti assim também. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui nessa terra? Porque todos nós temos um propósito.
A gente precisa descobrir ele. Mas novela não vai te ajudar a descobrir. Conversinha fiada no WhatsApp também não. Nem série no Netflix. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter um momento de lazer, não é isso. Eu também gosto de ver um filminho com meu marido, deitadinho no sofá. Eu gosto. Só que a gente tem que aprender a separar isso. Então, existem coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, decisões que a gente precisa tomar todos os dias, para a gente poder chegar justamente no lugar que a gente quer chegar. E decisões com propósito é justamente para pessoas que querem aprender a tomar decisões que são assertivas, que estão principalmente alinhadas com a vontade de Deus. Para quê? Para que a gente viva uma vida com saúde, mais saúde emocional, física, espiritual, e que a gente obtenha sucesso. Porque é o que Deus deseja para mim. Sucesso aqui, eu não estou falando só de dinheiro, não, gente. É em várias áreas da nossa vida. A gente precisa obter conhecimento para que a gente possa realmente chegar aonde a gente precisa, aonde o desejo da nossa vida, não sei o sonho que você tem, mas você tem que estar fazendo, porque o futuro, ele é construído. Ele não acontece do nada. A gente tem que construir. E no final do dia, você pode dizer assim, você pode escolher, no final do dia, você pode pensar assim, quer saber, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, tá bom, that's okay. Ou você pode escolher fazer alguma coisa diferente com a vida que Deus te deu. Isso é uma grande oportunidade que Deus nos deu de estar aqui todos os dias. Não é à toa que a gente está aqui. Aí tem gente que fica esperando o momento certo de agir. Eu já te falo de agora. O momento perfeito não existe. O momento perfeito é hoje, é agora que você tem que fazer, não amanhã. Se tem alguma coisa, ainda que seja pequena, que você possa fazer hoje, faça. Pouco a pouco. Para de falar, não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, com 2 peixes e 5 pãezinhos, Deus alimentou uma multidão. Então não é o pouco que você tem. Muita gente fica focando naquilo que ela não tem e esquece de focar naquilo que ela realmente tem. Dani, quando eu passar por esse problema, quando ele acabar, finalmente eu vou correr atrás do meu sonho. Todo ano eu falo com a minha mãe assim, mãe, esse ano a senhora vai vir aqui, né? Aí ela vira pra mim e fala assim, minha filha, eu tô resolvendo um probleminha aqui, e assim que eu terminar de resolver esse probleminha, eu vou, pode deixar. Falei, tem 6 anos que a minha mãe está resolvendo um probleminha, desde a última vez que ela veio aqui, e até hoje ela está resolvendo o problema. Então, problemas, eles vão e eles vêm de formas diferentes. Todos nós temos problemas. Eles vão vir de novo, por mais que hoje você tenha amanhã outro problema. Enquanto você ficar esperando ele ir embora, você nunca vai criar nada com a sua vida. Eu vou ter que botar o microfone aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo isso aqui? Aparentemente, vamos lá. Eu quero fazer uma comparação. Temos um problema. Um lápis quebrado. Esse aqui é o problema da nossa vida. O que a gente pode criar com esse problema e tornar ele algo e dar para trás. Tem a fonte, mas ali, algo novo. Tem 2 problemas, pode criar 2, 3, quantas coisas novas vocês quiserem criar. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu estava passando por uma série de problemas. Uma série de problemas. Um deles, o meu filho tinha acabado de completar 18 anos, e aí a gente sabe que aqui na América eles vão seguir a vida dele, voar mais alto.
Só que a gente que é mãe, pai, a gente deseja que eles fiquem ali, embaixo da nossa asa. Por mais que a gente queira que eles cresçam, seria muito bom se eles pudessem ficar sempre por perto. Mas não é assim. Fico feliz que ele está seguindo a vida dele, a profissão dele. Ele entrou para Forças Armadas. E na época que eu estava escrevendo o livro, foi justamente nos primeiros meses. Os 3 primeiros meses, a gente não podia nem se comunicar assim, por telefone, era só por carta. E eu não sabia como é que ele estava lá e tal. E eu sabia que a partir daquele momento ele não ia mais voltar para casa como era antes. Ele ia viver a vida dele, that's ok, eu quero isso para ele, eu quero que ele cresça, eu quero que ele desenvolva. Mas é difícil, é uma fase difícil para uma mãe e um pai. Let them go. Então, mas gente, olha, entre outras coisas que eu estava passando, eu acredito em uma coisa. Eu sempre acreditei nisso. Eu acredito que em meio às nossas dificuldades, aos nossos problemas, a gente tem 2 escolhas. 2 escolhas. Uma é criar algo de valor com a nossa vida e a outra é se entregar ao problema. Eu realmente escolhi criar algo novo, que foi o meu livro, mesmo em meio ao problema. E durante a fase que eu estava escrevendo, foi uma fase de muita prova. Eu ouvi várias vezes o inimigo falando: quem você pensa que é? Olha de onde você veio. E se eu tivesse dado ouvido a essas vozes? E se eu tivesse me entregado ao meu problema, hoje eu não estaria segurando o meu livro. Que eu acredito, eu orei, eu jejuei, eu estudei para trazer alguma coisa que eu acredito ser de valor para a vida de outras pessoas. Então, o que você quer da sua vida? Você já sabe? Quem tem características de vencedor, vence com ou sem recursos. Vocês podem repetir comigo? Quem tem característica de vencedor, vence com ou sem recursos. Eu acho que à medida que a gente vai caminhando, Deus vai nos dando aquilo que a gente precisa. A gente precisa crer nisso. Quando você está dirigindo o seu carro à noite, o que acontece? Você liga o farol. O farol ele só tem a possibilidade de iluminar ali um pedaço na sua frente. Você não consegue ver muito além dali. Mas a gente não para o nosso carro para poder, por medo de não saber para onde está indo. A gente continua dirigindo. E na vida é assim, a gente não pode parar só porque a gente não sabe aonde aquela estrada está nos levando. A cada metro, a cada pedaço que a gente anda na nossa vida, Deus vai abrindo os nossos olhos, vai trazendo novas oportunidades, vai colocando pessoas novas no nosso caminho. Mas a gente precisa entrar no carro com fé, dirigir essa estrada desconhecida da vida, acreditando que Deus vai abrir um caminho para nós. E é diário. Deus ama fazer uma surpresa para nós. Nunca vi. Deus de surpresa. Quando ele dava o maná para as pessoas lá em Israel, no deserto, ele dava diário. Ele não dava para uma semana, não, era todo dia. Então, ele quer que a gente se torne dependente até nisso dele. Todos os dias é saber, eu vou fazer a minha parte, que Deus vai fazer a dele. Deus, ele não construiu a arca. Deus também, ele não jogou a rede. Ele não moveu a pedra. Não sei se você tem conhecimento da palavra de Deus. Deus, ele deu um comando ao homem. Faz. E o homem tem que ir lá fazer a parte dele. Então, a gente não pode esperar algo grande da parte de Deus para a nossa vida se a gente não está querendo fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se a gente não deseja fazer aquilo que está ao nosso alcance.
Há uns anos atrás, assim, bem no começo, quando eu me mudei para os Estados Unidos, daí um ano depois eu engravidei, aí eu comecei a trabalhar no Dunkin' Donuts. Tá? Gente, eu não falava inglês. A manager era brasileira. Então ela me deu a oportunidade de trabalhar lá. Eu tive que meio que memorizar pelo menos os sanduíches e os cafés que saíam mais. E um dia um customer veio e aí pediu um cafezinho dele lá e eu toda feliz, vou lá fazer o cafezinho com leite que ele pediu. Aí quando eu estava a caminho de fazer o cafezinho com leite, esse homem me vira e fala assim, não, instead. Aí eu olhei, instead quer dizer, em vez disso, olhei para a cara dele assim e fiquei paralisada. E na minha mente veio assim, esse café eu não conheço. Instead, que café é esse, pelo amor de Deus? Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, o que essa garota tá pensando? Ficou bem awkward, assim. A menina veio me socorrer, a menina falava muito bem português e inglês, ela veio, fez o café lá, ela me explicou, Daniela, instead quer dizer, em vez desse, eu posso ter o outro? Aí eu falei, tá. Essa palavra nunca mais foi esquecida da minha memória. Então todos os dias eu chegava nesse Dunkin' Donuts e eu estava grávida do meu filho, deitava no sofazinho da sala e ficava vendo televisão. E aí, um dia, eu vendo televisão, eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu falei para minha mãe que eu ia vir para esse país para estudar inglês. E eu estou aqui deitada nesse sofá, assistindo um filme que eu nem sei o que eles estão falando. E só deixando o tempo passar, como água pelos meus dedos. Nesse dia, eu tomei uma decisão. Quem é que acredita que a mudança ela vem através de uma decisão? Eu tomei uma decisão. Eu não reclamei, porque eu não tinha dinheiro, eu estava grávida, a gente tinha um carro, Nirvana doida lá atrás, lá fora, porque eu morava em Boston nessa época. E aí então eu falei, bom, eu não tenho algumas coisas, mas eu tenho um papel e eu tenho uma caneta. E eu tenho uma pitada de determinação. A determinação, ela é algo importantíssimo para o nosso crescimento. Você define o que você quer e você entra de cara com determinação. É isso que vai te realmente levar aonde você deseja. Então eu peguei e eu estipulei uma meta para mim. Eu vou aprender 10 palavras por dia. É o que eu achava que eu ia dar conta. Então, vocês, cuidado quando vocês estipularem uma meta, tenha certeza que você está estipulando uma meta que você é capaz de cumprir. Não adianta você trabalhar 40 horas por dia e vai fazer uma meta de ir para a academia 7 vezes na semana. Você tem filho pequeno, você tem marido para cuidar. Se você não sabe, você tem certeza que não vai ser capaz de cumprir isso, não faça. Então você determina, bom, 3 dias eu vou fazer exercício e você faça isso até o fim. É isso que é importante. É a constância, você determinar algo e você fazer, entendeu? Então aí eu determinei que eu ia aprender 10 palavras por dia de inglês e tal, e assim eu fiz todos os dias, até quase 2 anos depois, onde eu pude finalmente entrar numa escola, e daí eu já fui entrando nas classes avançadas, porque eu já estava entendendo muito bem e me virando bastante no inglês. Então a gente tem que parar de ficar colocando desculpas. Se a gente quer uma coisa, a gente precisa ir atrás. E naquela época não tinha assim Google Tradutor, sabe? Essa facilidade que a gente tem hoje. E existem sonhos pessoais, existem sonhos profissionais, existem sonhos espirituais. Tá? Existem vários tipos de sonho, né? Quando a gente é casado, a gente sonha em ter um casamento feliz. Quem é casado aqui? Eu acho que todas nós sonhamos, eu quero ter um casamento feliz, né? Mas a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. Se eu quero me comunicar com meu marido melhor, eu vou aprender se dar. Casamento é isso, se dar. Na vida espiritual, eu quero ter uma vida
mais próxima de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, pelo menos, né? Buscar a presença dele. Se eu quero ter um business, um negócio, eu vou procurar conhecimento naquela minha área de interesse. É todos os dias, gente. É igual a Priscila falou, é plantando uma sementinha. O futuro, o sucesso em todas as áreas não acontece por um acaso. A gente precisa fazer alguma coisa. E hoje eu queria deixar para vocês 4 conceitos que eu aprendi através da história de Davi. Quem aqui conhece Davi, o rei Davi, na Bíblia? A gente sabe bem que ele era aquele pastorzinho de ovelha, né? Matou Golias e se tornou rei. Mas a maioria das pessoas não buscam entender exatamente o processo da vida de Davi. Ela só vem aonde ele chegou. Às vezes a gente vê muita gente de sucesso hoje, pensa assim, pô, lá, que cara de sorte, que mulher de sorte, chegou onde ela chegou hoje, caramba, legal. Mas ninguém vê o processo que eles tiveram que passar para chegar nesse ponto. Tá entendendo? Então a gente precisa ter um entendimento disso. Então eu quero ler para vocês. Acho que é o próximo. Em 1 Samuel 17:17, nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade, veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que eles estão bem. Então, eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se, preste atenção no que eu vou falar agora no versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Mais para frente você vai entender por que eu pedi para você prestar atenção nesse versículo aqui. Mas o primeiro conceito que eu quero passar para vocês é: faça o seu trabalho com excelência. Hoje, faça, não sei qual é o seu trabalho hoje. Talvez você já esteja vivendo o sonho que você sempre almejou hoje, mas talvez você ainda não esteja lá, mas não está satisfeita onde você está. Porém, é importante que a gente faça, aonde a gente está, o nosso trabalho com excelência. Veja bem, eu não estou falando com perfeição, porque perfeição não existe, mas com excelência, fazer o seu melhor, correr uma milha extra, aonde você está. Mas é importante vocês lembrarem também que aonde você está pode ser um canal de crescimento na sua vida, para Deus te colocar no nível mais alto lá na frente. Não subestime aonde você está agora, mas procure aprender aonde você está. Quando Davi era pastorzinho de ovelha, ele estava sempre buscando aprender. Ele fazia o trabalho dele com responsabilidade e com excelência. Parecia um trabalho assim meio insignificante, né? Eu já pensei assim, gente, eu estava nos meus trabalhos anteriores, eu pensava assim, ai meu Deus, não é aqui onde eu quero estar, sabe? Eu tenho um sonho, Senhor, embora eu não sabia muito bem o que era, mas eu sabia que eu tinha um potencial para estar em algo maior. Só que para Deus te levar para um lugar mais alto, você precisa entender que você tem que agradecer e fazer o seu trabalho, não para o homem, mas para Deus. Muito bem feito hoje. Porque como Deus vai te confiar algo grande na sua vida se você não é capaz de fazer o que você está fazendo agora bem feito? Ele não vai te dar algo grande. Aonde você está hoje pode ser uma preparação para algo muito maior na sua vida. É importante que você entenda isso. E Davi tinha um chamado, mas mesmo sabendo que aquele ali, como pastorzinho, não era o chamado dele, ele fazia o melhor dele. Uma ocasião,
Houve uma ocasião onde eu trabalhava para uma família de governanta e lá já tinha uma menina que trabalhava lá. E um dia, essa senhora estava pagando a gente a hora, era todo dia que eu trabalhava na casa dela e eu não tinha mais nada para fazer. Eu falei assim, bom, vou chamar a menina para a gente limpar as janelas, por dentro, por fora, né? Vira aquela janela para dentro assim, bora limpar. Porque afinal de contas eu estava sendo paga a hora para estar trabalhando, não sentada à toa. Eu chamei essa menina, a gente começou a limpar a janela e ela falou assim para mim, olha, não limpa a parte de cima, limpa só a parte de baixo. Eu falei, por quê? Porque quando ela chegar em casa, ela vai ver que a gente limpou a janela. Eu olhei para a cara dela. Eu falei, eu não acredito que você está falando uma coisa dessa. Então, é importante a gente lembrar que a gente não deve fazer as coisas para mostrar presença para o homem, mas fazer para Deus. Afinal de contas, ali eu estava sendo paga para fazer aquele trabalho, não fazer mais do que obrigação minha fazer. Mas fazer as coisas para Deus, porque é Ele que vê o nosso dia a dia. E Ele nos recompensa da forma que Ele deseja. Eu sempre falo que a melhor coisa da nossa vida, embora a gente não esteja ainda no lugar que a gente deseja estar, é colocar Deus na frente dos nossos planos, porque Ele vai nos orientando e Ele vai nos movendo em sentido aonde a gente deseja estar. Número 2, o segundo conceito que eu aprendi e eu queria passar para vocês. Desenvolva habilidades de vencedor e não de vítima. Davi, quando ele foi lutar contra o filisteu Golias, ele confiava nas habilidades dele, porque em primeiro lugar ele confiava no Deus que criou ele. Você acha que ele não sentiu medo? Todos nós sentimos medo, é normal. O medo, a coragem não é a essência do medo, é você ir mesmo, é você enfrentar mesmo com medo. E ele correu para enfrentar Golias, porque ele acreditava. Inclusive, enquanto ele estava lá pastoreando, é onde eu falo para vocês que Deus pode estar te preparando para algo maior. Golias nada mais era o aprendizado, porque Deus, quando ele estava lá pastoreando, ele tinha matado já leão, urso. Então Golias era fichinha para ele já tinha passado por aquilo. Eu não sei o que você enfrenta hoje, porque todos nós às vezes lutamos contra o nosso próprio Golias no nosso dia a dia. Mas Deus pode estar te preparando onde você está, para você lá na frente finalmente viver o que você sonha. Então eu te falo assim, mesmo quando você sentir medo de algo, enfrente, olhe o seu medo no olho e fale assim, meu Deus é maior do que você. O meu sonho é maior do que você. O meu propósito é maior do que você. Enfrenta esse medo. Não deixa ele te parar. Todos nós temos inseguranças. A vida é incerta para todos nós. Esteja você correndo atrás do seu sonho ou não. Porque as coisas que vão acontecer, você sentado no sofá ou você não correndo atrás daquilo que você deseja para sua vida. Mas a vida também é uma aventura cheia de surpresas. E a gente só vai saber se vai dar certo se a gente confrontar esse medo e buscar aquilo que a gente sonha na nossa vida. Quando eu era mais jovem, até alguns anos atrás, eu tinha um problema muito sério de insegurança. Eu tinha muita baixa autoestima. Eu não acreditava nas minhas habilidades. Eu não gostava de mim, eu não gostava do meu jeito de ser, do meu jeito de falar. Eu não gostava nada de mim. Eu acredito que todos nós um dia talvez já ouvimos
ouvimos alguma palavra que a gente acabou por fim aceitando no nosso coração. Eu não sei o que você ouviu quando criança do seu pai, ou de um amigo, de uma professora, ou do seu esposo, que tem te feito desacreditar das suas habilidades. Eu sei que eu dei ouvidos muitos anos por críticas que eu recebi durante a minha infância e durante a minha fase adulta, e aquilo criaram como um bloqueio na minha vida, uma parede que me impedia de passar para o outro lado por medo de ser criticada, por medo que as pessoas iriam pensar, por medo de desapontar as pessoas. Então eu deixei de ser a Daniela de verdade que Deus queria que eu fosse. Veja bem, quando a gente é bebê, a gente aprende a sentar, engatinhar, a gente aprende a dar os passinhos, né? Nosso pai, nossa mãe vem atrás da gente, segurando a gente e nos ensinando, nos apoiando, né? Se cair, eles levantam a gente. Aí a gente cresce e a gente começa a ouvir coisas negativas que as pessoas falam de nós, e a gente começa a dar ouvido aqui. Quando bebês, a gente tem a certeza de que a gente vai dar conta. A gente pega e faz. E é difícil, e é tudo uma novidade. Mas a mente de um bebê, ela é pura, longe de toda negatividade externa. Aí a gente cresce, no primeiro passo que a gente dá e cai, a gente recua e pensa assim: deve ser sinal de Deus para me desistir. E a gente para. Você imagina se quando a gente era bebê um dia, a gente tivesse caído e tivesse pensado assim: Deus me livre esse negócio de andar, não quero mais não, fico caindo, coisa chata isso, eu vou parar, chega. Seria até engraçado, né? Hoje, como a gente estaria aqui, engatinhando para tudo quanto é canto? Você imagina que coisa esquisita ia ser? Nós tudo aqui engatinhando. Isso é sinal de que a gente não desistiu quando a gente caiu. Por que quando a gente cresce, a gente dá um passo e desiste? Gente, falhar é parte da vida. Nós aprendemos através das nossas falhas. Continuar no erro é outra coisa. Né? Você errou e aí você continua persistindo naquele erro, isso é outra coisa. Estou falando assim, você tentou, você falhou, você pega. So what? Falhou, todos nós falhamos. Não tem como você saber se vai dar certo ou não se você não tentar. Então eu queria que vocês fechassem os olhos aqui comigo agora, rapidinho. Feche os olhos e eu quero que vocês lembrem daquela fase onde vocês eram bebês. Sabe, assim, a sua mãe, seu pai te incentivando a dar os seus passinhos. Eu quero que você imagine Deus agora como seu pai atrás de você, te apoiando. Você cai, Deus fala para você assim: levanta, minha filha, eu estou aqui, não tenha medo, eu ando lado a lado com você. Dá um passo de fé. Eu estou aqui contigo. Se tu cair, eu te levanto, eu te seguro. Já já você vai estar correndo por esse mundo afora. Imagina Deus. É assim que Ele está atrás de nós, te apoiando, te incentivando, te dando graça para enfrentar cada Golias da sua vida, cada obstáculo que a sua vida traz. Mas Ele deseja que você dê um passo de fé e continue caminhando, senão você vai viver a sua vida inteira engatinhando. Podem abrir os olhos. É assim que vocês desejam viver uma vida engatinhando a vida inteira? Gente, eu acredito que é muito mais difícil você se arrepender
de ter tentado do que nunca ter tentado alguma coisa na sua vida. É muito mais difícil você olhar para trás e falar assim, poxa vida, bem que eu podia ter tentado isso. Será? Talvez teria dado certo. Agora, quando você falha, se arrependeu de falhar, that's ok, eu vou começar de novo. Eu tenho determinação para isso. A gente já tem Deus. Com a determinação, a gente vai longe, muito longe. Então, é voltar a acreditar, gente, nas nossas habilidades, nos nossos sonhos. Às vezes a gente mesmo se limita daquilo que a gente é capaz. Nós somos capazes de tantas coisas extraordinárias que nós nos limitamos e nos paramos. Por quê? Por medo de quê? De pessoas? Pessoas que não sabem nem o que você passa dentro da sua casa. Pessoas que não te vê no seu quarto, chorando, não sabe da sua luta, da luta que você teve para chegar onde você chegou hoje. Ninguém sabe de nada. São meras opiniões negativas de outras pessoas. Opiniões negativas das próprias experiências que elas mesmas tiveram, que são lançadas em cima de nós. Só que cabe a nós, é uma decisão. Se você vai acreditar e vai receber aquilo para a tua vida, ou se você vai acreditar naquele que te criou. Que é, nós somos imagem e semelhança dele. 3, o terceiro conceito, 10:49. Não dê ouvidos a opiniões negativas. Agora eu quero ler um versículo aqui rapidinho. Continuando, né? No capítulo que a gente estava, só que no versículo agora 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Ou seja, sou curioso. Só por curiosidade. E Davi falou: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Porque Davi estava tentando coletar informações. Porque Davi ele tinha uma mente de vencedor. Ele estava lá pastoreando, mas ele queria aprender. Ele estava sempre visando crescer. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para poder me ajudar a avançar na minha vida. Então ele estava sempre buscando informação. Então ele estava perguntando aos soldados o que estava acontecendo. Ele então virou para o outro soldado e perguntou a mesma coisa. E as palavras de Davi se chegaram até os ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar contra ele. Ou seja, não dê ouvidos a opiniões alheias. Foque no que importa para a sua vida. Você imagina, esse irmão dele chamou ele de irresponsável, presunçoso, mau coração e curioso. Só que o que o irmão dele não sabia, é o que eu falo com vocês, as pessoas não sabem da sua vida. O que o irmão dele não sabia, e estava julgando ele, é que ele tinha saído de madrugada, obedecendo o pai, deixou as ovelhas com outro pastor, ou seja, isso é responsável demais para mim, obediente, e estava indo por obediência ajudar eles, ou seja, estava servindo. Mas imagina se Davi parasse ali e ficasse dando atenção às palavras do irmão dele. Ele ia atrasar a vida dele. Hoje você não ia estar chamando o rei Davi na Bíblia. Ele teria atrasado a vida dele completamente se ele tivesse dado ouvidos àquelas palavras negativas que estavam sendo mencionadas sobre ele. E é isso que a gente faz, é isso que eu fiz muitos anos da minha vida. Eu dei ouvido ao que as outras pessoas achavam de mim. Hoje em dia, eu não me importo mais. Eu vou seguir no foco, no propósito que Deus colocou no meu coração. Qual é o seu propósito? Dani, eu não sei o que eu quero da minha vida. Continua buscando. Você está no lugar certo hoje.
O que você está lendo, o que você está assistindo, o que você está ouvindo. Tudo isso vai abrir a sua mente para um próximo nível na sua vida. Cuidado com o que você foca no seu dia a dia. Você precisa se perguntar: o que eu estou fazendo hoje que vai me aproximar do futuro que eu desejo e que Deus deseja para a minha vida. A sua visão é tão grande que você é capaz de lutar contra o que as pessoas falam de você. Deixa os odiadores odiarem. Foca naquilo que importa de verdade. Porque opiniões vão ter sempre. Eu gosto que a Joyce Meyer sempre fala assim: new level, próximo nível, próximos inimigos. É isso aí. Pode estar preparada. Você vai crescer, os seus inimigos também vão crescer. Mas não recue. É normal. É normal que as pessoas comecem a te criticar. São pessoas ocupadas em cuidar da vida dos outros e não estão ocupadas em crescerem na vida. Só que nós aqui estamos ocupadas em crescer. Então foca no que é importante para a sua vida. Hoje em dia, realmente, eu paro e penso assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi ouvindo e aceitando as coisas negativas que falavam de mim. O sistema de ensino do mundo, o sistema de ensino diz para uma criança que ela é nada mais aquilo que a nota dela é. Se ela tira a nota F, D, C, A. E aí a criança cresce achando assim, que eu sou um ninguém porque eu só tiro nota B. E aí deixa de viver o futuro lindo que tem para ela, porque ela se baseia no potencial dela, é baseado na nota de escola. Então eu não sei o que vocês ouviram, se vocês tiveram passado pela mesma experiência que eu. Se sim, começa a focar no que Deus pensa de você e não o que as pessoas pensam. E por último, adquira conhecimento. Toda pessoa de sucesso necessita buscar o conhecimento. Não tem como a gente crescer se a gente não buscar estudar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que te impede de começar hoje a buscar os seus sonhos, aquilo que você sempre teve no seu coração, mas ainda não teve coragem ou não teve ânimo? O que te impede? Essa é uma pergunta que o meu marido me fez em 2017, quando eu decidi entrar na escola de nutrição. Eu sempre tive vontade, quando eu era mais jovem, de fazer nutrição, mas só que eu não tinha dinheiro no Brasil, era muito difícil. Então eu meio que guardei na gavetinha do esquecimento esse sonho. Até que eu sofri com um problema de saúde crônico, onde se dizia ser incurável. E então eu comecei a buscar um entendimento melhor sobre alimentação, sobre um estilo de vida mais saudável. E nessa época eu falei com ele: poxa, amor, sempre quis fazer nutrição, mas nunca pude. E ele virou para mim e falou assim: o que te impede de fazer hoje? E aí eu te pergunto: não há nada impossível para a gente que crê e deseja fazer o que a gente pode para chegar onde a gente deseja. Então, a partir do momento que ele falou aquilo comigo, eu peguei, tomei um ato de ação e comecei a pesquisar a escola, sem pensar. O problema do ser humano, de certo ser humano, é que a gente pensa demais. Pensa: não vai, e se não der certo, se eu não souber falar com a pessoa, e se, tanto dúvidas. Não interessa, a gente tem que parar de pensar e começar a agir mais. Porque o pensamento, ele começa
O pensamento começa a se tornar duvidoso. E aí, então eu falo, não pensa, pega e faz. A única coisa que você precisa fazer, que é super importante, é orar a Deus e entregar os seus planos na mão dele. É você orar com intenção e falar, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, o que o Senhor acha? E é orar crendo que Ele responde, porque Ele responde. Ele ouve, Ele fala com a gente. Então, colocar os seus planos na mão dele. A partir daí, você vai começando a mover e Ele vai te mostrando o caminho certo que você precisa ir para continuar. E o conhecimento, Davi, ele era um homem que amava aprender. A Bíblia diz que Davi era um homem que sabia escrever bem, né? Tanto que ele escreveu a maioria dos salmos. Davi sabia falar bem, ele tocava um instrumento. Matou urso, matou leão. Quer dizer, era uma pessoa que já tinha dentro dele aquele instinto de vencedor. E eu acredito que vocês também têm. Porque se não tivesse, vocês não estavam aqui hoje. Você tem o desejo, se você veio aqui hoje é porque você tem lá no fundinho do seu coração o desejo de fazer algo maior, algo grande. E eu creio que todas nós somos capazes disso. Não há nada impossível para quem crê. Essa é a palavra de Deus, não é palavra minha. Então, devemos somente ter cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Nós estamos vivendo uma geração que... Ô, gente, tem umas músicas que eu vou te falar, viu? Estamos vivendo uma geração que ama dançar aquelas músicas. Tira, bota, tira, abaixa, levanta. Eu quero saber o que isso edifica na vida de uma pessoa. E elas estão se alimentando daquilo ali. Então tem músicas, tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente ouve, coisas que a gente conversa no telefone com os outros, que não está edificando a gente em nada. Então, se não está edificando, a gente tem que deixar de lado para que a gente possa crescer. O que edifica a nossa vida? O que faz a gente ter sucesso? Começa a buscar conversar com pessoas que têm o mesmo interesse que você vai aprender dessa pessoa. Se ela já está no sucesso, já está vivendo aquele sucesso que você está almejando, você vai buscar aprender dessa pessoa, porque ela tem algo de bom para você extrair. Não por interesse, tá, gente? Não é disso que eu estou falando, não. É a gente se envolver com pessoas que pensam grande ou talvez maior do que nós. Aí sim a gente vai aprender alguma coisa delas, extrair coisas que vão realmente nos aproximar do nosso futuro. Então faz uma lista de tudo que você gosta de fazer, de tudo que te agrada. Eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de falar da palavra de Deus, eu sempre gostei dessa área de saúde, da alimentação, eu sempre gostei disso. Então eu busco interesses, eu busco aprender coisas que me interessam nessa área, na maioria das vezes do meu dia a dia. Então faz uma lista das coisas que você ama fazer. O que te dá prazer, o que te faz levantar da cama todo dia e sentir prazer em fazer aquilo. Faz uma lista e coloca os planos lado a lado daquilo. O que eu posso fazer agora para que isso aqui se torne realidade. Então eu quero dizer hoje, toma uma decisão. O nosso sucesso está somente a um passo de uma decisão. Às vezes demora, às vezes não quer dizer que vai acontecer da noite para o dia, mas acontece se a gente fizer um pouquinho por dia, ele chega. E se a gente for basear o nosso sucesso só em ganhar dinheiro, a gente vai falhar grandemente. Por quê? Muitas pessoas de sucesso, para eles chegar aqui a ter uma vida financeira estável, eles tiveram que perder primeiro. Tiveram que passar ali, ó. Porque tem gente olhando para os outros e falando, aquela pessoa lá está fazendo sucesso naquele negócio, eu vou fazer. Aquilo ali vai dar certo.
Ela está baseando no dinheiro que a pessoa já tem hoje, mas ela não sabe o que ela passou para chegar lá. Aí você vai fazer uma coisa que você não gosta porque você está baseando só no dinheiro. Aí, na primeira dificuldade financeira que você passar no caminho de buscar essa profissão que você escolheu porque a outra pessoa está fazendo, primeira dificuldade você vai desistir. Porque não é o que você quer, você está fazendo porque deu certo para outra pessoa. Então você tem que fazer o que você gosta. Lógico que o dinheiro, ele é resultado, óbvio. A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, mas não podemos focar só nisso. Senão a gente vai falhar e vai desistir no meio do caminho. Alguns anos atrás, para terminar aqui rapidinho, eu estava dirigindo meu carro e chorando, sem entender nada da minha vida, estava bem perdida mesmo, assim, sabe, sem rumo. E eu falei com Deus assim: Senhor, é só isso a vida? Eu vou para o trabalho, eu chego em casa, eu cozinho, eu como, eu passo umas horas poucas com os meus filhos, com meu marido, aí eu volto, durmo e amanhã começa tudo de novo. É só isso que o Senhor tem para a minha vida, para a nossa vida, né? E aquilo eu fui chorando, sabe? Eu fui pensando: Senhor, qual é o propósito da minha vida? Eu não quero viver uma vida só de come, trabalha, dorme. Come, trabalha, dorme. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer. Eu quero que o teu propósito se realize na minha vida. E desde esse dia, Deus começou a colocar no meu coração um desejo de infiltrar a palavra dele. Em qualquer coisa que eu fosse fazer na minha vida, eu infiltrar a palavra dele no meio. Porque sem Deus a gente realmente não é nada. Mas a gente precisa entender que a gente não vê essa terra só para isso. Deus tem algo muito maior para a vida de vocês, algo fascinante que Ele deseja de fazer na sua vida e através da sua vida. Porque Deus, Ele pode usar a sua vida. Ele quer te dar sucesso, mas Ele quer que o nome dEle seja engrandecido através do seu sucesso. Se hoje eu estou aqui falando do meu livro, não foi fácil a jornada. Eu passei dias escrevendo esse livro, chorando, com medo se ia dar certo ou não. Eu chorei também, eu orei. Falei: Senhor, eu estou no caminho certo. Eu falei: meu Deus, se eu puder alcançar uma pessoa com esse livro, já valeu a pena. E foi isso que eu falei sinceramente com Deus. Porque o inimigo, ele me confrontou muito durante essa fase. Eu ouvi muito, gente. Quem você pensa que é? Eu sei que eu não sou ninguém sem Deus, mas com Ele eu sou muita coisa. E você também. Sem Deus a gente não é nada, mas com Ele vocês podem todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça para a gente terminar. Eu queria fazer uma curta oração. Senhor Deus, sabemos que os teus planos para a nossa vida são para o bem e não para o mal, é para nos dar um futuro. Mas entendemos também que, por mais que os teus planos sejam de coisas grandes para nós, não quer dizer que não sejam realizados, a menos que a gente alinhe as nossas escolhas e decisões com a tua vontade. Então, eu quero te agradecer que o Senhor está abrindo as portas para uma nova estação na vida dessas mulheres. O Senhor está dando a elas um entendimento daquilo que elas realmente são e podem conquistar com a tua ajuda. E, Senhor, eu te agradeço pelos teus planos, pelo teu plano de esperança,
Obrigado porque nos colocastes aqui junto para que possamos nos conectar e ajudarmos umas às outras. Eu oro para que Tu coloques uma luz no caminho dessas mulheres e ajude a elas a descobrir o verdadeiro propósito que Tu tens para a vida delas. E abençoe tudo que elas colocarem à mão, Senhor. Venham prosperar e glorificar, acima de tudo, o Teu nome, ó Deus. Amém. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu creio que Deus irá fazer coisas grandes na vida de vocês.